Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou eu aqui de volta após algum tempo sumida aqui das redes sociais, aqui dessa rede social. Bom, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo, me siga lá no Twitter, no Instagram e aqui nessa rede social também se inscreva. E assim, eu estou feliz porque eu estou de volta para falar de algo muito importante para vocês, das coisas que eu aprendi com um livro muito importante, que está sendo um livro do meu clubinho de leitura lá da escola. E assim, eu espero que vocês gostem. Assim, sem dúvida, ele é um dos livros assim que formou o meu caráter como pessoa e possui valores morais assim eternos também. E assim, para essa vida é um dos livros assim que até hoje emociona e toca o coração do mundo afora. E eu tô falando de O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, que era um autor francês, que na verdade ele era também aviador. Ele passou pelas guerras mundiais ali, pela Primeira Guerra Mundial, se eu não estou enganada. E essa edição é com aquarelas do autor. Ele tem várias aquarelas, pinturas que foram feitas pelo próprio autor. E sem dúvida a parte que mais emociona as pessoas é a interação dele com a Rosa, porque a Rosa no livro ela vai simbolizar a esposa dele, assim, o carinho que ele tinha pela esposa dele. E foi por isso que ele escreveu esse livro, mas ele também escreveu como se ele fosse uma criança. Por isso que muitas pessoas acham que é um livro de criança, mas na verdade ele é um livro que ele representa a criança que todos nós temos dentro da gente, guardado dentro da gente, de cada um de nós. E que essa criança às vezes ela desperta, às vezes ela aparece, às vezes ela precisa aparecer, porque às vezes parece que quando nós ficamos adultos a gente esquece que um dia a gente foi criança, ou a gente esquece de pensar ou sentir com o coração igual uma criança, sabe? Porque, como a gente sabe, uma criança, pelo menos uma criança que não tem nenhuma debilidade, ela é uma pessoa pura. E isso ele usa essa pureza da infância para falar sobre valores humanos. E aí, essa daqui é a edição que tem nas escolas públicas, estaduais, e há várias formas, várias traduções, várias edições, várias versões. Bom, eu vou ler a minha versão aqui do meu livro, mas eu queria falar para vocês de um livro que tem comentários sobre essa obra e que eu gostei demais, que é o livro da literatura. E ele reúne várias obras, várias histórias, e assim, as histórias marcantes e as principais dos clássicos. E, inclusive tem livros aqui que eu nem conhecia e eu estou conhecendo agora, a partir dessa leitura desse livro aqui. E claro, é aquele livro que ele é mais de estudo, então serve muito para quem é professor, quem trabalha com crianças, quem trabalha com jovens, dando aula em universidade. É muito bom, porque aqui você faz uma consulta muito rápido. E essa editora da Globo Livros, e bom, não estou fazendo propaganda, mas assim, realmente é um livro bem legal para consulta. Inclusive eu tenho a coleção, alguns livros dessa coleção aqui, como o livro da psicologia também, que é muito bom. Bom, e aí eu queria falar sobre as lições que eu aprendi através desse livro. Bom, eu acho que recentemente, relendo esse livro, uma das maiores lições, além de eu lembrar da minha criança interior,
de quanto eu sempre fui uma criança imaginativa, o quanto que eu ficava sozinha, gostava de brincar sozinha sempre desde criança. E tinha poucos amigos, assim, era bem isolada, sempre fui assim. E, assim, essa criança que existe em cada um de nós, a gente nunca deve deixar morrer, porque é essa criança que possui a bondade, sabe, de olhar para as coisas e ver o lado bom também das coisas, ou perdoar, ou esquecer as coisas ruins que a vida faz com a gente, ou que as pessoas fazem com a gente, sabe? Então a gente nunca deve deixar essa criança morrer. E ao mesmo tempo, eu lembro assim da minha infância como uma criança sonhadora, uma criança que queria ser astronauta, que queria ser costureira, que queria ser escultora, que queria ser, sabe, aquelas produtoras de moda, construtora de casa, que queria ser astronauta, que queria, sabe, fazer coisas assim que parece que eram impossíveis, mas que, tipo, a partir daquilo eu ia ser uma heroína. E então eu tinha muitos sonhos. E eu acho que isso nos acompanha para toda a vida. E eu creio que os sonhos são as coisas que nos movem, que nos levam adiante, que nos levam para frente, apesar das decepções, apesar dos infortúnios, apesar das perdas que a gente vai ter ao longo do caminho. Então, assim, que a gente possa sempre sonhar com o coração de criança e que a gente nunca possa esquecer, né? Porque até aquelas habilidades de ver com o coração, de ver a simplicidade nas coisas, sabe? De ser grato pelo dia ou pelas coisas boas ou ruins que acontecem, pela saúde. São coisas assim que às vezes a gente vai perdendo com o tempo, conforme a vida vai ficando tão fútil e passageira na nossa fase adulta. E aí a gente vai esquecendo que a gente foi criança, que a gente tinha sonhos e que às vezes a gente vê que a gente já alcançou tantas coisas, mas aquilo não preenche nosso coração, porque na verdade essas coisas são fúteis, essas coisas são passageiras, sabe? Então, assim, o Pequeno Príncipe, ele nos faz lembrar do lado bom, que é a vida, que é a infância, sabe? Por isso que a gente nunca deve deixar morrer essa criança dentro da gente. E daí a interação da... Só um momento aqui que essa senhora que entrou no vídeo. E aí os momentos do livro assim que mais chamam a minha atenção e que mais me emociona é justamente a interação que ele tem com a Rosa, que o Pequeno Príncipe tem com a Rosa. Na história ele viaja para vários planetas e em cada planeta ele vai encontrando um personagem. Um dos personagens mais marcantes também que eu acho, antes de falar da Rosa, é o cara que vive trabalhando. Tem um carinha que ele vive fazendo contas no planeta, ele vive trabalhando. E ele, assim, nem olha pro tempo, ele nem vê o tempo passar. Mas o tempo tá passando. E, assim, o Pequeno Príncipe olha e fala assim, nossa, a vida dos adultos é tão chata. A vida dos adultos é tão esquisita, assim. E aí ele, ao mesmo tempo, fala assim que aquele homem simplesmente trabalhava e ele não parava mais para refletir. E quantas vezes nós não estamos assim, nós adultos? Quantas vezes nós não estamos nessa vida aqui passageira e vivendo de uma forma assim, sem refletir as consequências das coisas, ou sem pensar que a vida ela tem muito mais valor do que as coisas fúteis que a gente compra, ou do que sentimentos ruins que a gente pode ter pelas pessoas, ou do que brigas, ou falta de perdão, ou rancor. Tipo, há coisas muito mais profundas, tipo, de que a gente não é eterno, a gente é mortal aqui, a gente tá de passagem. Tipo, o legado que a gente vai deixar aqui é o que vai ficar, entende? Então, assim, eu vejo muito por essa perspectiva quando eu vi essa cena assistindo com os adolescentes da turma. E aí é uma das coisas assim, que mais me impactou, porque realmente eu olho pro lado e vejo adultos exatamente vivendo essa vida. E aí, às vezes, a gente se pega também vivendo dessa forma. Então, é uma reflexão.
Outra lição que eu aprendi com o Pequeno Príncipe é a interação dele com a Rosa, como eu falei. Bom, mas quem vai despertar ele para entender quem era a Rosa, o que ela representava, vai ser a interação dele com a raposa. E aí esse livro ele é uma grande lição de amizade e do poder dos relacionamentos, sabe, do amor, enfim. O Pequeno Príncipe ele fica decepcionado com a Rosa, porque a Rosa ela era sem sentimento. Ela não era como uma pessoa, digamos assim, que ela abraçava ele, ou que ela conversava, dava carinho. Era uma pessoa... era uma coisa fechada, né? Um objeto. Como se fosse um objeto. É uma planta, né? Uma rosa. Então aí ele se decepcionou com ela. E dali ele foi embora, né? Tal, chorou. E aí tem a interação dele com a raposa, quando ele estava assim decepcionado. E aí a raposa, ela tem um diálogo muito interessante com ele. E ela abre os olhos dele. E aí ele vai para um lugar onde há várias rosas. Daí ele percebe que existem várias rosas iguaizinhas à rosa que ele tinha. E daí ele cai na real de que a rosa dele não era única no mundo. Porque quando ele se decepciona com a rosa, não é porque ele amava só ela e não existia mais ninguém, sabe? Ou existia só ela de amiga. Não era só isso. Era porque ele achava que ela era única no mundo. Ele achava que ela era a pessoa mais especial. E aí, trazendo pra nossa vida, quantas vezes a gente... não acontece isso com a gente, quando a gente acha que alguém é tão importante... E às vezes a gente fica em situações de dependência emocional ou em situações difíceis assim, achando que não tem mais saída, ou que se as pessoas apresentaram tal comportamento, elas nunca vão mudar e o mundo nunca vai ser diferente, o mundo nunca vai mudar, o mundo nunca vai ser melhor, ou aquela pessoa nunca vai ser melhor. E aí é muito interessante, porque aí quando ele vai para outro momento e ele vê várias rosas iguais, aí ele vê que aquelas rosas ali não representam nada para ele. Porque ele não tinha nenhuma amizade, nenhum amor, nenhuma afeição, nenhum carinho por elas. Elas eram simplesmente peças que estavam ali imóveis. Isso chama a nossa atenção também. E aí esse diálogo que ele tem com a raposa é que muda a chave na cabeça dele. E ele fala assim... para as rosas que elas eram absolutamente iguais à rosa que ele tinha, mas para eles não significavam nada, porque elas ainda não haviam cativado ele. Então ele fala assim que vocês são como era a raposa para mim, porque a raposa ela traz uma grande lição na história para ele. A raposa fala assim, que você não é nada pra mim, você não tem significado pra mim, enquanto você não me cativar, enquanto você não conquistar-me, não conquistar a minha confiança, a minha amizade, o meu amor, a minha admiração. E então isso traz uma lição pra gente também, de que as relações, elas precisam ser aprofundadas nesse mundo fútil em que a gente vive, que tudo é muito rápido, em que tudo é uma incógnita, em que tudo não se aprofunda, fica muito superficial a vida. As coisas são muito superficiais e supérfluas e se perdem num tempo muito fácil, e as pessoas desfazem os relacionamentos ou as amizades muito fácil. E existem, claro, pessoas que não vão ser para sempre, existem relacionamentos que não serão para sempre. Mas assim, essa profundidade, ela tá em como a vida é, ou ela está numa falha de caráter que as pessoas têm? Então eu vejo assim, né, que essa obra ela ensina um valor muito importante, que é o valor da amizade, o valor do amor, o valor das relações humanas, de que ninguém, sabe, nenhuma pessoa é uma planta, nenhuma pessoa que passa
por nossa vida é um objeto. Uma planta é um ser vivo, mas não é uma coisa imóvel ali, não é uma coisa que não te impactou de alguma forma. Então, as pessoas, elas nos impactam de certa forma. Então, esse livro, ele traz várias lições. E aí ele fala também numa parte, né, que foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante. E isso é verdade, né, que alguém só vai ser importante pra gente por causa do tempo que você conheceu, do tempo que você confiou, do quanto você confiou e isso, sabe? Então fala da gente, esse livro mais do que nunca, ele fala da gente, fala dos valores que nós temos, de que o ser humano, ele tá sempre em busca da perfeição, mas ninguém vai ser perfeito, sabe? De que as pessoas, elas vão ser especiais pra você, dependendo do olhar que você tem sobre elas e dependendo muito da sua personalidade e, enfim, da forma como você foi criado, do ambiente que você conviveu, daquilo que você valoriza, dos seus valores. Então é muito interessante isso. E eu vejo assim que esse livro, ele tem valores assim eternos também, eu posso dizer assim. Ele tem valores eternos, porque você encontra respostas para situações que você passa na sua vida. E então a nossa vida, ela é muito complexa. A vida humana, ela é complexa. E nós sempre estamos passando por situações complexas. Nós não sabemos muitas vezes o que virá. Nós não sabemos como será o futuro. Nós não sabemos como as pessoas vão reagir com a gente. Então tem isso também. Tipo, você pode ser uma pessoa fiel, você pode ser um amigo fiel, você pode ser casado e ser fiel, ou namorar e ser fiel a alguém. Mas você nunca sabe qual vai ser a reação das pessoas sobre você. Então, é por isso que esse livro, ele é tão especial. E ele fala da gente, e ele nos ensina, ele traz várias lições. Eu não sei se eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, tá? Porque eu tô estudando um pouco mais sobre ele. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre ele. Mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. E eu espero que vocês gostem dessa leitura. É um livro bem pequeno, bem simples de ler e fácil de entender. E eu tenho certeza que você não vai parar de lê-lo até concluir, até chegar ao final. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima.